aqui é o Pedrinho e na aula de hoje a gente vai aprender sobre misturas e separação de mistura. A maioria dos materiais que utilizamos no cotidiano é formada por uma mistura de diferentes componentes. Observe objetos ao seu redor e identifique papel, tecido, elástico, plástico, madeira ou metal, por exemplo. Em diversos momentos, precisamos separar componentes específicos de uma mistura. A fotografia apresenta um exemplo, no qual grãos de café são separados de folhas e de pequenos grãos de solo para então serem secos, torrados e moídos sem contaminantes. Nesta unidade, estudaremos as misturas, bem como diferentes técnicas que podem ser utilizadas para separar seus componentes. Substâncias puras e misturas. As características e as propriedades dos materiais estão diretamente relacionadas com a sua constituição, ou seja, com que forma esses materiais. Todos os materiais são compostos de substâncias, alguns por uma única substância e outros por uma mistura delas. Os materiais podem ser classificados de acordo com sua constituição, como substâncias puras ou misturas. A maioria dos materiais é constituída de uma mistura de substâncias. Por exemplo, o sal de cozinha, da forma como é comercializado, é uma mistura ao final do processo de produção do sal de cozinha, que envolve diversas etapas, da evaporação da água do mar, é adicionado iodo. O iodo é importante para a saúde humana e sua carência na alimentação pode causar dificuldade de crescimento e de aprendizado. Substância pura. As substâncias puras são formadas por um tipo de substância que apresenta propriedades específicas constantes, como a densidade, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição ao nível do mar. O gás hélio é uma substância pura que apresenta densidade menor do que a do ar atmosférico. Esse gás é usado em balões meteorológicos que levam instrumentos para medir a velocidade de vento, a umidade relativa do ar, a temperatura, entre outros, até cerca de 30 km de altitude. Os balões meteorológicos recolhem informações que auxiliam na previsão do tempo e indicam probabilidade de chuvas, períodos de seca ou chegada de frentes frias. Outros exemplos de substâncias puras são o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o diamante e o ferro. Um material formado por substância pura apresenta apenas um tipo de substância em sua composição. Mistura. Os materiais encontrados na natureza são, em sua maioria, misturas. Elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas apresentam um aspecto uniforme e seus componentes não podem ser identificados visualmente nem com o auxílio de um microscópio. Apesar de terem uma aparência de uma única substância, o vidro é uma mistura homogênea composta de diversas substâncias, assim como uma mistura de água e sal. Substâncias assim como misturas homogêneas no estado líquido podem ser chamadas de solução. Em geral, a água encontrada na natureza é uma mistura homogênea. Veja na imagem ao lado o rótulo de uma garrafa de água mineral e observe quantos componentes podem ser listados a partir de uma análise química. Uma garrafa de água mineral com os rótulos no componente contém bicarbonato, cloreto, cálcio, sulfato, magnésio, fluoreto, potássio, bário, sódio, estrôncio e nitrato. Outros exemplos de mistura homogênea são as ligas metálicas, misturas de um ou mais metais. Elas são comuns em objetos do nosso cotidiano, como parafusos, anéis, panelas, garfos, geladeiras e aviões. O bronze é uma liga metálica formada principalmente por cobre e estanho. Muitos objetos foram produzidos com essa liga metálica no período histórico conhecido como a Idade do Bronze, entre 2300 a.C. a 700 a.C.
Atualmente é usado a fabricação de medalhas olímpicas e joias, por exemplo. O aço é uma liga metálica formada principalmente por ferro e carbono. Ele possui diversas finalidades, sendo a liga metálica mais utilizada no mundo nos dias atuais. Estruturas metálicas que sustentam prédios e estádios de futebol, por exemplo, são em sua maioria feitas de aço. O latão é outro exemplo de liga metálica formada por cobre e zinco. O latão é bastante maleável e resistente a impactos. Vários instrumentos musicais são feitos de latão. Misturas heterogêneas são as misturas formadas por dois ou mais componentes que, em geral, podem ser identificados visualmente. A mistura de água e óleo é um exemplo de mistura heterogênea. Cada região diferente de uma mistura heterogênea é chamada de fase. A mistura heterogênea de água com óleo é formada por duas fases. A mistura de água, óleo e areia apresenta três fases, compostas de água, outra de areia e outra de óleo. Há, entretanto, algumas misturas heterogêneas que aparentam ter somente uma fase. É o caso do leite e do sangue. Essas misturas, quando observadas ao microscópio, revelam que são formadas por diferentes fases. Uma mistura apresenta várias substâncias em sua composição. As misturas podem ser classificadas em homogêneas, quando apresentam uma fase, e heterogêneas, quando apresentam duas ou mais fases. Então, gente, essa foi a aula. Valeu, até a próxima e fui!